Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Então, assim, visando atender o decreto municipal, a fim de evitar aglomerações, então nós estamos realizando audiência pública por webconferência, e nós pedimos também para que as pessoas que não irão falar no momento, ou que tenham alguma pergunta, deixem no chat e deixem seus microfones desligados, porque nós estaremos fazendo uma gravação da reunião, então todo o microfone que fique ligado, ele dá interferência até na gravação, para a gente ter um bom andamento, né, dos trabalhos, e que não fique interferido o vídeo ou qualquer ruído depois na gravação do vídeo, tá? Ele está sendo gravado e será disponibilizado no canal do YouTube da Prefeitura. Então, hoje, no dia 28 de outubro de 2020, a Administração Municipal de Videira, por meio da Secretaria da Fazenda, inicia audiência pública para discussão e elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o exercício de 2021, estabelecidas para o município de Videira em cumprimento ao estabelecido no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste momento, nós passamos a palavra ao secretário de Administração e Fazenda, Gentil Gaédico, para fazer algumas explanações. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aí as presenças aí que estão conosco aí, né, nessa vídeo, e dizer para nós que isso é uma obrigação legal, né, do município, e um prazer tê-los todos aqui, né, nessa videoconferência de hoje. Onde é que nós vamos estar tratando, acho que de um assunto bastante importante, que é uma terceira peça do orçamento do município, né, que a primeira delas é sempre a PPA, que é o Plano Plurianual, que é constituído lá no primeiro ano de gestão de qualquer novo mandatário, e ele se estende do segundo, terceiro, quarto ano do próprio mandatário e o ano subsequente ao exercício do mandato. A segunda peça é a LDO, que a gente já apresentou e já discutiu aí no mês passado, aí já foi apresentado, e já foi, inclusive, acho que até aprovado pela Câmara, se não me memória, não vi bem a data exata. E agora nós temos a terceira peça, né, que é a LOA, né, que é a construção, então, da Lei Orçamentária Anual. Então, é onde é que exatamente a gente analisa e busca demonstrar exatamente como é que é o quadro de receitas que o município vai obter no próximo exercício aí de 2021 e como estarão alocados, né, esses recursos recebidos nas suas respectivas despesas aí. O grande objetivo exatamente do município é ter o equilíbrio entre a receita e as despesas, e evidentemente não só despesas, mas uma parte delas são as inversões, né, os investimentos, né, em melhorias aí. Para que a gente não perca muito tempo aí, então, o Luiz aí, que é o nosso secretário adjunto aí, na área de Fazenda e Controle, ele vai fazer uma apresentação formal, né, com todas as telas aí, né, dos indicadores, dos valores que a gente tem previsto, e depois, daí, no final, a gente complementa com mais alguma informação, e também a gente está aberto, como a Ediane colocou no início do protocolo, as perguntas que forem necessárias, façam pelo chat, aí a gente vai procurar responder elas, todas elas na medida do possível, aí, ok? O Luiz, eu passo a palavra para você, então, aí, você inicia a apresentação aí, para todo mundo aí, para estar presente aí, tá? Okay. Ok, bom dia a todos, bom dia, seu Gentil, e quem nos acompanha nesta transmissão. Nós vamos fazer agora o compartilhamento da tela aqui com os slides, com os valores, então, para essa nossa reunião que nós temos aqui. Reforçando aquilo que o seu Gentil colocou, as dúvidas, nós vamos fazer na sequência aqui a apresentação, então as dúvidas vocês podem estar registrando aqui no chat, que a nossa equipe vai estar observando para dar o encaminhamento nas respostas depois, então. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a nossa tela de apresentação. Bom, pessoal, nós temos, então, a nossa Lei Orçamentária Anual, a LOA, que ela precisa ser apresentada no decorrer, seguindo os trâmites, os prazos legais também em relação a isso. Ela é prevista no artigo 165 da Constituição Federal,
a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa. Então, tem todo um regramento a ser seguido. Base legal disso tudo, Constituição Federal de 88, Lei 4.320, Lei Complementar 101, nessa lei da responsabilidade fiscal, Lei 3.470, sobre o plano plurianual, então aquilo que foi traçado para 3 anos dessa gestão e o primeiro da gestão seguinte, a LDO, que já foi apresentada também, Lei Orgânica do Município, Instruções Normativas Tribunal de Contas. É um instrumento mais, a LOA também em relação a isso, nesse vínculo entre o PPA, que tem a intenção de planejar, a LDO de orientar, e agora a LOA da execução, aquilo que vai sendo colocado realmente em cada programa, em cada secretaria para ser feito. A Lei Orçamentária Anual constitui planejamento de curto prazo e tem como fundamento a previsão das receitas e a fixação das despesas, como forma compatível com o PPA e LDO. Então, sempre levando essa premissa, uma previsão que nós temos de receitas, e a partir disso é que se fixa o montante de despesas para cada órgão, buscando sempre o equilíbrio entre receita e despesa, evidentemente. Para a elaboração da LOA, tem que se levar em conta a previsão de receita, ela sai da média de arrecadação dos últimos 3 anos, e aí com ajustes pontuais em algumas fontes de recurso, inclusive por tudo isso que aconteceu, né, neste ano, impacto da pandemia frente a receitas e frente ao tipo de receita também que é auferida. E respeitando a questão dos 15% de aplicação em saúde e 25% em educação, como diz as diretrizes. Isso em cima da receita de impostos, mais as transferências constitucionais. E a partir disso são fixadas as despesas. Temos aqui um pequeno esboço, uma apresentação de como foi o comportamento das receitas nos últimos 3 exercícios, 2017, 2018 e 2019. Os números fechados, então, divididos em receitas correntes, intra-orçamentárias, de capital e o total que o município de Videira teve. Lembrando aqui, são as receitas que envolvem tanto a prefeitura quanto os órgãos, as autarquias vinculadas também ao município, tudo que pertence do município. Então, em 2017, nós tivemos um montante de 193.854.181 de receitas totais. Em 2018, 201.240.757. E em 2019, 251.413.259. A partir deste levantamento, a partir das identificações, das projeções estimativas feitas, nós apresentamos aqui, já foi apresentada na LDO, o montante de receitas que nós teríamos para 2021, fechando em 246.859.413. E aí tem o grande montante dessas receitas correntes, com 241.832.73, e o restante, receitas de capital, então advindas de possíveis operações de crédito, alienações de bens, amortização de empréstimo e transferência de capital. E nas receitas correntes envolve toda a receita tributária de contribuições, patrimonial, serviços, as transferências correntes também e outras receitas apontadas. A evolução das despesas, considerando sempre a busca do equilíbrio ou se gastar menos do que se arrecada. Nós tivemos, então, 2017, totalizando 165.215.848, 2018, 136.907.964, e 2019, 226.537.068. A diferença entre o que foi recebido e o que foi gasto, ele acaba se transformando em superávit, né, do exercício, e ele passa a ser usado nos exercícios seguintes. Para 2021, considerando o montante de receita estimado,
temos, então, despesas correntes, uma previsão de 113.018.034 para pessoal e encargos sociais, 1.900.000 de juros e encargos de dívida e 83.509.073 de despesas correntes, totalizando 198.427.209. E despesas de capital, um montante de 26.820.204 para investimentos e 600.000 para amortização, totalizando 27.420.204. E tem as reservas obrigatórias do Fundo de Previdência, num montante de 20.762.000 e mais 250.000 de contingência da Prefeitura, fechando 21.012.000 reais. Tudo isso totaliza a nossa fixação de despesa em 246.859.413, que é o montante estimado de receita. Além disso, essas nossas receitas, elas estão fragmentadas aqui pelos diversos órgãos. Então, da Prefeitura mesmo, 159.411.934, do Fundo Municipal de Saúde, 14.948.000, do Fundo Municipal de Social, 1.324.000, do Fundo da Infância e Adolescência, 79.935, da Fundação Municipal de Esportes, 53.535, do Fundo Municipal de Assistência Médica aos Servidores, 5.589, do Imprevid, 49.342.000, e da Visan, 16.109.600. Isso é a separação, então, do montante de receitas. As despesas, então, distribuídas nos diversos órgãos. Temos aqui uma despesa consolidada para a Prefeitura, 128.097.074, do Fundo Municipal de Saúde, umas despesas de 37.384.509, do Fundo Municipal de Assistência Social, 5.732.736, do Fundo das Crianças e Adolescentes, 267.493, Fundação Municipal de Esportes, estimado em 1.853.535, Fundo Municipal de Assistência Médica aos Servidores, 5.039.726, do Imprevid, 28.580.000, mais a reserva de 20.062.000, reserva de contingência de 250.000, que é em torno de 1% do valor estimado, Visan, 16.109.600, e a Câmara de Vereadores, 2.232.710. A partir disso, desses montantes, alguns órgãos, algumas entidades recebem repasses ou aportes da Prefeitura também para a sua manutenção, as suas transferências. Câmara de Vereadores, 2.232.710, já que não tem receitas. O Fundo Municipal de Saúde, além do que já vem de transferências, tem mais previsto 3.875.000. Assistência Social, 4.408.500. Do Fundo da Criança e Adolescência, 137.558. E da Fundação Municipal de Esportes, 1.800.000. Então, são 12.503.708, que são transferências dos recursos para os diversos órgãos. E assim, nós distribuímos esse montante de 246.859.413 nas diversas secretarias e órgãos do município, ficando da seguinte forma: Gabinete do Prefeito, 3.371.515, Procuradoria Jurídica, 1.300.945, Secretaria de Administração, 20.900.600, Secretaria da Fazenda, 3.435.000, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Habitação e Projetos, 3.736.000, Secretaria de Gestão Pública, 221.000, Secretaria da Educação, 53.237.319, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Agricultura e Meio Ambiente, 39.013.195, Secretaria de Turismo e Cultura, 2.852.500, Fundo dos Bombeiros Voluntários, 450.000,
Fundo rotativo habitacional, 79 mil. A contingência, 250 mil. Isso são recursos dos órgãos vinculados diretamente à administração direta, né, da prefeitura. Enquanto unidades, fundos de autarquia. Fundo Municipal de Criança e Adolescência, 237.493. Fundo Municipal de Assistência Social, 5.732.766. Fundo Municipal de Saúde, 37.384.509. Fundo de Assistência Médica, 5.539.726. Fundação Municipal de Esportes, 1.853.535. Imprevid, 28.580, mais a reserva, 20.772.000. Câmara Municipal de Videira, 2.032.710. E a Visan, o orçamento, 16.109.600. Então, isto foi a distribuição dos recursos. E além da distribuição por secretaria, existe um apontamento dessas despesas, aquilo que são despesas correntes e aquilo que são despesas de capitais. Lembrando sempre que os recursos, a partir de superávit, a partir de receitas ampliadas, eles são suplementados no exercício. Isso é o apontamento para iniciar. Então, aqui, grande parte a gente tem enquanto despesa de custeio e manutenção, como é o caso do gabinete do prefeito. Então, é uma pequena verba para algum material, equipamentos, né, que sejam precisos. Procuradoria Jurídica, seguindo da mesma forma também o montante de despesas correntes ou despesas de capital. Secretaria de Administração, tendo esse apontamento, sendo que a Secretaria de Administração absorve também convênios com Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros. Então, por isso que aparece essa questão de uma ampliação da despesa de capital, além da amortização e encargos que são lançados na Secretaria de Administração. Secretaria Municipal da Fazenda, também aquela definição, grande parte sendo para custeio e manutenção. Direito econômico, da mesma forma, aqui, um montante de 386 mil para de capital, que vai envolver incentivos planejados no direito econômico e mais equipamentos também que são necessários. Lembrando que o nosso Centro de Inovação também está vinculado a esta secretaria. Gestão pública, também grande parte custeio e manutenção. Educação, aqui sim a gente tem, então, a aplicação dos 25%, mas além disso, construção, reformas, as ampliações que são feitas e mais equipamentos, né, necessários. Então, uma previsão de 3.253.000 em investimentos diretos em despesas de capital. Desenvolvimento urbano, agricultura e meio ambiente também, uma conta ampliada aqui de capital de 15.622.180. Aqui entram as obras de pavimentação, construções, adequações sendo feitas, além de equipamentos do município. Turismo e cultura, da mesma forma, aqui existe já uma previsão de reforma da biblioteca. Então, por isso também, de 405 mil sendo lançados enquanto despesa de capital. Bombeiros voluntários, é uma conta também nesse vínculo acompanhado pelo município, os aportes aí de 70 mil, então, também para investimentos. Fundo rotativo habitacional, a gente tem, então, despesa de capital e essa execução de infraestrutura, lembrando que recursos, eles podem ser aqui, podem ser também suplementados conforme a necessidade de projetos que sejam necessários durante o ano 2021. E 250 mil de reserva de contingência, em torno de um pouco mais, né, de 1% do montante de recursos do orçamento. Fundo de criança e adolescência, da mesma forma, tá, o valor de 277 mil aplicado só em despesas correntes, não existe investimento aqui direto neste fundo. Fundação de esportes, também, pequeno montante aí para despesas de capital, mas se não é no custeio e manutenção das atividades que são realizadas. Assistência social, da mesma forma, aqui sim já existe previsão de construção e reforma de espaços para abrigar também a assistência social do município, mas grande parte está no custeio e manutenção. Fundo de saúde, aí uma previsão de despesa de capital de 1.660.750,
Adequações, reforma, ampliação que são necessários e, principalmente, equipamentos, mobiliários, veículos que são necessários às constantes evoluções e aquisições no exercício. Fundo de Assistência Médica dos Servidores Municipais, também grande parte é custeio de manutenção, uma pequena previsão aí de despesa de capital. Da mesma forma, o Imprevid, né, grande parte é para custeio das aposentadorias dos servidores e da manutenção da estrutura atual. De contingência, valor maior, e aqui a gente precisa fazer essa reserva no orçamento, um valor bem significativo, em virtude de poder garantir a viabilidade do fundo, né, em relação à aposentadoria futura até dos servidores, os aportes que são feitos em relação a isso. E a Câmara de Vereadores também, existe aqui uma despesa de capital de 200 mil, de adequações que forem necessários, e um aporte aí, né, um valor de 1.832.710 para custeio, lembrando que na relação à nossa Câmara existe realmente um valor bem abaixo em comparação a muitas outras câmaras, o gasto de câmaras no Estado. A Visam, então, também montantes significativos, todos recursos próprios em relação a isso, para dar arrecadação oferida, ampliação de redes de água, estação de tratamento, mobiliários, aquilo que vai surgindo enquanto necessidade. E ampliações, além disso, né, já pensando também em saneamento, são buscadas, são a partir de recursos que não só os recursos próprios. Enfim, nós temos aqui a nossa audiência pública, né, uma questão de transparência fiscal que a gente tem, e aí a gente vai, com isso, encerrando esta questão da apresentação dos dados, e aí a gente fica disponível para aquilo que for necessário, pedir também, né, de esclarecimentos. Temos também participando aqui a nossa contadora, a Cristina, que pode também nos auxiliar nessa condução, tá? E eu agradeço aí a atenção dos senhores. Tudo isso, então, é disponibilizado depois, tanto a gravação, quanto ao que nós temos também, os dados são divulgados, isso vai também para o Tribunal de Contas, então, essas informações. Isto é a apresentação da distribuição do nosso recurso, da previsão de 246.859.413 para os diversos órgãos da Prefeitura. Eu retorno ao seu gentil, então, para a condução agora da atividade. Bom, senhores, os números estão aí colocados, se tiverem algumas dúvidas ou alguns questionamentos, estão à disposição. Eu só gostaria de mencionar um dado muito importante, né? Dado que nós estamos no meio de um momento de pandemia e que, na verdade, o município não gera recursos, né? Ele arrecada baseado no movimento econômico do país, do estado e do município. Então, vocês imaginam a grande dificuldade que é você fazer uma previsão agora dentro de um momento de uma pandemia. Então, é uma situação totalmente atípica de você fazer uma previsão. Ela pode ter uma assertividade maior ou menor. E isso, com certeza, tem empresários presentes aí, tem o Wilson, tem aí o David Deplast aí, me fugiu a palavra aí agora aí, e na verdade... O Leandro, e na verdade assim, é uma dificuldade de você, às vezes, prever no momento já com o mercado andando normalmente. Você imagina num mercado totalmente atípico. Então, é uma dificuldade, mas a gente precisa realmente fazer alguma previsão e a gente acredita que ela seja mais ou menos bastante realista. Então, tem uma pergunta aqui, no slide da evolução das receitas, a que deve o crescimento da receita de serviços de 143 mil em 2017 para 16 milhões em 2019. É a implementação da Visam, efetivamente, que é uma prestação de serviços que o município faz, uma autarquia que foi criada. Esses 143 mil eram alguns serviços de hora-máquina que antes eram executados, lá em 2017. Em 2018, aí, se for olhar, teve um crescimento já, onde nós tivemos aí o início da atividade da Visam, e daí em 2019 ela se concretizou o ano todo
tendo esse resultado aí. Mais alguém quer deixar algum comentário? Quer fazer alguma pergunta? Tudo tranquilo? Então, assim nós encerramos a audiência pública, agradecemos a presença de todos e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigado a todos aí, tá, pela audiência e até a próxima.